Seja muito bem-vindo a mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 13, e hoje o tema é muito interessante, é as parábolas do reino. Você vai ver o que realmente são as parábolas, porque Jesus ensinava por parábolas. Nós vamos desfazer toda mentira, toda confusão, toda perturbação. É por causa disso, é por causa daquilo. Nós vamos ver na palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Bem simples, rápido e direto. É 1 hora com Cristo, é a nossa manhã com Cristo. Como eu disse, é todo domingo às 10 horas da manhã. Mas este final de semana, por causa de agenda, estamos fazendo no sábado. E a nossa manhã com Cristo, Escola Bíblica Dominical, livro de Mateus capítulo 13. Nós hoje estaremos falando em especial, nós vamos começar com a mãe e os irmãos de Jesus, mas o tema principal é as parábolas do reino. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador, a parábola do joio, as parábolas do grão de mostarda e do fermento, a explicação da parábola do joio, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, a parábola da rede. São muitas parábolas nesse capítulo. O capítulo 13 de Mateus tem muitas parábolas e ele vai terminar falando sobre um profeta sem honra. Um profeta sem honra. O que acontece quando um profeta não tem honra? Ok? Então é muito interessante. O que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? É uma escola bíblica dominical online. Não é um discipulado, não é um curso de teologia. Então, de forma simples, rápida e direta, nós vamos ler o texto sagrado e vamos tirar algumas dúvidas, ok? Não é um discipulado e não é um curso de teologia. É uma mensagem simples, rápida e direta, mas ao mesmo tempo que para mim é muito comum, que para mim é muito simples, as pessoas falam, puxa, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que era desse jeito, porque nós vemos o texto e o contexto, e aí nós temos um texto e um contexto, e aí vem a palavra de verdade. E a palavra que é verdade liberta, cura, abençoa, prospera, e muitas pessoas são abençoadas. Então, vem para cá, vamos meditar na palavra. Nem 1 hora, nós ficaremos 1 hora juntos. 1 hora lendo e meditando. Você pode deixar as suas dúvidas, os seus comentários. Eu sempre depois respondo o inbox, respondo pelo mensagem, eu respondo pelo WhatsApp, as suas dúvidas, o que não ficou tão claro. Eu vou procurando fazer o máximo e tirando as dúvidas, ensinando, explicando, tirando dúvidas e abençoando. Nós já vimos aqui muitas vezes que a agenda de Jesus sempre era ensinar. Jesus subiu o monte e se assentou para ensinar. Jesus entra na sinagoga deles para ensinar. Jesus vai até a beira do mar, entra num barco para ensinar. Jesus vai às aldeias, chega nas aldeias, nas cidades, para ensinar. A agenda de Jesus era ensinar. Ele ia dizendo, o reino dos céus é chegado. Ele ia levando as boas novas. E quando ensinamos, as pessoas são curadas, são abençoadas, são prósperas. Então nós temos que buscar o quê? O ensino de Jesus. A agenda de Jesus, nós já vimos aqui até o capítulo 13, quantas vezes Jesus ensinou, instruiu os seus discípulos, ensinou o povo. Então, a agenda de Jesus era ensinar. Em nenhum momento nós vemos a agenda de Jesus para amanhã é ir até Jerusalém, multiplicar pães, fazer milagres, curar o enfermo, ressuscitar uma menina. A agenda de Jesus sempre foi ensinar. Ele vai para ensinar, ele está para ensinar, ele sobe um monte para ensinar, ele entra no barco para ensinar. E quando ensinamos, quando meditamos na palavra da verdade, o milagre acontece. Então nessa 1 hora, o seu milagre vai acontecer. O seu milagre vai acontecer. Os milagres seguirão os que creem. E quando estudamos a palavra, aprendemos a crer e a ter fé. Esse que é o propósito, esse que é o objetivo. Muitas pessoas ainda me procuram, estão anos dentro da igreja e dizem, pastor, eu não entendo a palavra.
Eu não consigo ler e entender a palavra. Por que isso acontece? Porque nós não temos que ler, nós temos que examinar as Escrituras. Não é simplesmente ler e ler. É ler examinando, temos que examinar as Escrituras. Vamos fazer isso agora, nós vamos ler e vamos examinar as Escrituras. Eu te convido a ler e examinar as Escrituras. Não é a minha mensagem, não é a minha doutrina. Não é a doutrina da igreja que eu pastoreio. Não é a doutrina da igreja que eu frequento. É a doutrina de Cristo. É a doutrina dos apóstolos. Ok? Então nós vamos ler e vamos examinar. Ok? Outra coisa muito importante, nós estamos aqui, começamos o livro de Mateus, do capítulo 1, estamos no capítulo 13. E você que deseja fazer um discipulado, eu tenho um curso no Hotmart e ele tem quase 50 mensagens. E aí é um discipulado. São os 4 evangelhos como centro. É os 4 evangelhos porque Jesus é o centro. A nossa vida, a Bíblia é cristocêntrica. Então nós pegamos os 4 evangelhos com Jesus no centro. E examinamos toda a palavra de Deus. E ali tem um começo, meio e fim com o propósito de te ensinar a ser um discípulo. A aprender a doutrina de Cristo, a viver e a seguir a Cristo como discípulo, não como povo. Uma coisa é ser discípulo de Cristo, outra coisa é ser povo. Então, você que deseja conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar o link. Então aqui é Escola Bíblica Dominical. Esse curso no Hotmart tem quase 50 palestras, de aproximadamente 1 hora. Aí é um discipulado. Nós vamos pegar aqui, nesse curso eu peguei a essência, Jesus ensinando seus discípulos, ok? Com base bíblica, dentro do texto e do contexto dos 4 evangelhos, cristocêntrico, Jesus ensinando os seus discípulos, ok? E aqui vamos começar, eu prometi para quem estava na aula passada, no domingo, de manhã às 10 horas, eu falei, nós vamos começar com o texto A Mãe e os Irmãos de Jesus, porque é algo muito forte. E eu quero orar pela sua família. Eu quero ler esse texto, orar, e aí nós vamos entrar na parte das parábolas. Nós vamos realmente entender o que são parábolas. Por que Jesus fala por parábolas? Por que ele não falou nada a não ser por parábolas? Por que parábolas? Qual é o segredo? E aqui eu já vou matar uma mentira já, tá? É para o povo entender. Não, Jesus nunca falou isso. Não, eu vou contar umas historinhas para ficar mais fácil o evangelho. É porque vocês não entendem muito, não. Vocês são meio, né? Vocês não têm muita sabedoria. Então, eu vou contar uma historinha para vocês aprenderem. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Nós vamos ver aqui o que Jesus fala sobre as parábolas. Antes, deixa eu tomar o meu café com leite sem açúcar aqui, bem amargo. Deus abençoe. Deus abençoe a Andréia. Estou vendo a Andréia. Clotilde. Deus abençoe. E aqui vamos no finalzinho do capítulo 12. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, não para o povo, para os discípulos, ele disse, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Que palavra dura! Jesus, praticamente, aqui sem filtro, olho no olho de quem está no Facebook, olho no olho, no Instagram, olho no olho, no YouTube, olho no olho, sem filtro nenhum. Jesus está dizendo, a minha mãe não é minha mãe, entre aspas, a minha mãe não é minha mãe, os meus irmãos não são meus irmãos,
ele estende as mãos e mostra aos seus discípulos e diz: a minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui, sentados e aprendendo a palavra. São aqueles que fazem a vontade do Pai. Ué, por que uma palavra tão dura? Por que Jesus libera uma palavra tão dura para sua mãe? Por que Jesus libera uma palavra tão dura para os seus irmãos? Por que ele está dizendo: Maria não é minha mãe? Os meus irmãos, não, eles não são meus irmãos. Será que Jesus está com um problema de família? Será que Jesus brigou com Maria? Será que houve uma contenda familiar e Jesus está com raiva? Jesus está chateado, saiu de casa, chutou o balde, abandonou a família, deixará pai e mãe, né? Será que aconteceu isso? Por que Jesus libera uma palavra tão dura e ele diz: Maria não é minha mãe? Os meus irmãos de sangue não são meus irmãos. Aqui, estão vendo os discípulos? Estes são meus irmãos e minha mãe, porque a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Quando você lê isso fora de texto e contexto, você diz: não, isso não tem nada a ver. Eu acho que Jesus estava num dia ruim, brigou com a mãe, brigou com o irmão, né? Jesus está com raiva. Não, primeiro que existe uma família espiritual, não é a família de sangue. Nós não somos filhos de Abraão na fé pelo sangue, nós somos filhos de Abraão pela fé. Não é pelo sangue de Abraão, é pela fé. Ok? Outra coisa, não existe um grupinho que nós somos família. Ah, não, existe uma família de sangue, os filhos de Abraão do sangue, que são os hebreus, os judeus, e nós não somos filhos de Abraão pelo sangue, nós somos filhos de Abraão pela fé. E nem fazemos parte de um grupinho, de uma igrejinha, que somos irmãozinhos. Existe uma família espiritual. E quem faz parte dessa família espiritual? Quem faz parte dessa família espiritual? Fala pra mim, quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Para fazer parte da família de Deus e dizer Pai Nosso, tem que fazer a vontade do Pai. Agora, diga uma coisa, Maria não faz a vontade do Pai? Os irmãos de Jesus não fazem a vontade do Pai? É que aqui Mateus ele trata de forma mais simples, direta e até um pouco superficial, porque ele é judeu falando para o judeu. Mas eu quero aqui o livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos, no capítulo 3, é muito interessante, que aí deixa bem claro o que está acontecendo, bem claro o que está acontecendo. E eu vou ler para você aqui, para que você possa entender isso, entendeu? Não é uma briga, não é uma birra, mas algo está acontecendo. Algo muito sério está acontecendo. Aqui no livro de Marcos, capítulo 3, Jesus é procurado por uma multidão. A escolha dos 12 apóstolos. A acusação contra Jesus. Vocês lembram do capítulo 12 de Mateus? É as acusações contra Jesus. Por quê? Com que poder, com que autoridade você expulsa demônios? Você é um deles, né? Você expulsa demônios em nome de demônios, né? Você é o maioral dos demônios. Lembra das acusações? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Aí, a acusação contra Jesus. E no versículo 31, Marcos 3, versículo 31, começa algo importante. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegou a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E ele disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: os que estão assentados são discípulos. Estão assentados aprendendo. Discípulo significa assentado ao redor aprendendo. Ok? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe.
meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui o finalzinho também é a mesma coisa. Mas olha, quando Jesus ele é procurado aqui, Jesus é procurado por uma multidão, algo muito importante vai acontecer. Quando Jesus começa a ser procurado por uma multidão, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha a Galileia o seguia. Vinha da Galileia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo? Anunciando o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Levando boas novas. Ensinando a verdade que liberta. E os leprosos eram limpos, o cego enxergava, o coxo andava, milagres, prodígios. E aí, o que vai acontecer? Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um barco para que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Até aí normal, né? Então nós vemos que uma grande multidão começa a seguir Jesus. Começa a seguir Jesus, mas algo muito interessante vai acontecer. Jesus está na beira do mar, entra no barco para que ele possa ensinar, porque as pessoas queriam tocá-lo e ser curado. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus, mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. E aí agora ele vai escolher os discípulos. Mas olha algo muito importante que vai acontecer. Quando os discípulos de Jesus são escolhidos, vêm as acusações de Jesus, Jesus está sendo perseguido por uma grande multidão para ser curado. Sabe o que Maria e os seus irmãos vão fazer? A palavra diz que Maria e os seus irmãos levaram cordas para pegar Jesus, para prender Jesus, porque Jesus estava fora de si, ou seja, louco. Jesus estava louco. Jesus estava endemoniado. Jesus era um dos demônios. Você lembra das acusações que os religiosos começaram a fazer? É isso exatamente que está acontecendo. Jesus, ele começa a ser acusado. Imagine, ele está fazendo bem. Ele está fazendo bem no sábado, falamos sobre isso. Ele está curando, ele está ensinando, ele está curando, ele está abençoando. O reino é chegado, boas novas, milagres acontecendo. E aí o que acontece? A multidão começa a ir até Jesus para ser curado. Jesus, ele está ensinando. A mãe e os irmãos chamam Jesus. Dá um recado lá para Jesus. Porque eles não conseguiam nem chegar perto de Jesus, de tanto era a multidão. E aí ele diz: mas a minha mãe e meus irmãos estão me chamando? E ele diz: mas os que estão aqui, os meus irmãos são esses. A minha mãe e os meus irmãos são esses aqui, os discípulos que estão aprendendo a fazer a vontade do Pai. Parece uma palavra dura, mas quando você lê aqui o livro de Mateus, parece dura. Quando você lê o final da história no livro de Marcos, parece dura. Mas a verdade é que quando a história começa a se espalhar e as multidões começam a procurar Jesus, e a mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos ficam sabendo, diz que eles pegaram em cordas e foram atrás de Jesus, porque ele estava louco. Iam trazer ele amarrado. Sabe, isso acontece muito nas famílias, quando alguém começa a romper, sair do normal, começa a sair da mediocridade, daquilo que todo mundo faz, é chamado de louco. E aí Maria com os seus outros filhos pegam em cordas e vão procurar Jesus, porque vão prendê-lo, porque ele está louco, ele está fora de si, provavelmente endemoniado. Fazendo isso, é demônio expulsando demônio, fazem parte das acusações, sabe? O
que eu acho interessante não é os discípulos, não é os inimigos falarem mal de Jesus e as acusações dos inimigos, dos invejosos, porque mataram Jesus por inveja. A questão não é os inimigos, mas é que os familiares começam a acreditar nas críticas e nas mentiras. Maria, que sabia da promessa, Maria que gerou a promessa, Maria que é bem-aventurada, os irmãos de Jesus que cresceram ali ouvindo aquela história, quando veem que Jesus rompe, que Jesus começa a trazer o reino e a levar boas novas e a curar os enfermos, eles pegam em cordas para aprender. Sempre vai ter pessoas te criticando e pessoas querendo te amarrar, te aprisionar, te limitar. Mas o que Jesus diz, olha, é quem faz a vontade do Pai. É quem faz a vontade do Pai. E aqui nós temos que entender bem isso, para ficar bem claro. Não é uma briga. Jesus está assim, olha, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu vou seguir o meu chamado, eu vou anunciar o reino, eu vou ensinar a verdade, eu vou levar boas novas, eu vou curar os enfermos. Se os meus familiares querem me parar, amém. Eu não vou brigar, eu não vou criticar, eu não vou ofender. Mas existe uma família que é espiritual. Existe uma família do Pai, do Deus Pai. E aí Jesus, ele vai para isso. E ele continua, e vai continuar. É a mãe de Jesus e os seus irmãos que precisam cair em si, que precisam se acertar, se consertar e se alinhar com a vontade do Pai, e se tornarem discípulos do Pai, e seguirem a Cristo, e serem discípulos de Jesus. Você vê aqui Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eles não eram discípulos. Por isso que começa a ter um conflito. Por isso que eles pegam em cordas para prender Jesus e amarrar Jesus e limitar o agir de Deus. Nós temos é que sermos discípulos. É óbvio que nós depois vemos que Maria se acerta, se conserta, se alinha com a vontade do Pai e começa a seguir Jesus. Ela estava longe, ela ouviu falar o que Jesus estava fazendo, ela ouviu as más línguas, ela ouviu coisas boas, coisas ruins, ela viu as críticas, ou até mesmo como mãe querendo proteger o filho das críticas, diz, é melhor nós levarmos o nosso filhinho, o nosso Jesus para dentro de casa. Eu não sei qual foi a motivação, se foi medo, se foi receio, se foi instinto materno, mas eu sei de uma coisa, ela ainda não era discípula. Os irmãos de Jesus ainda não eram discípulos de Jesus. Não eram discípulos e não faziam a vontade do Pai. Mas eram hebreus, eram judeus. Mas não faziam a vontade do Pai. Não estavam alinhados com a vontade do Pai para aquele tempo e para aquela geração. Eles não estavam alinhados, não obedeciam ao Pai e não eram discípulos. Começam até a trabalhar contra, mas nós vemos que Maria cai em si, se acerta, se alinha, se conserta e vai seguir Jesus. Os irmãos de Jesus, nós vemos mais à frente, bem mais à frente, eles começam a se alinhar. Alguns só depois da sua morte e ressurreição. Só depois que se tornaram de verdade discípulos e seguiram a sua doutrina. Mas aqui no livro de Mateus a mesma coisa. Deixa eu achar aqui o texto. Nós vemos aqui no começo do capítulo 3, que depois que Jesus faz o milagre, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus é procurado por uma multidão. Ele escolhe os 12. Aí aqui, acusação contra Jesus, versículo 20, Mateus 3:20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar isso, quando Maria e os seus irmãos e as suas irmãs ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si.
E dependendo do texto aí e do evangelho, vai dizer que pegaram cordas para prendê-lo, ok? Então, quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Uma pessoa que está fora de si é o quê? Louca, está louca. E os mestres da lei haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebul, ele está endemoniado, ok? Então, dependendo da tradução, da versão ou do evangelho, aqui para não me prolongar, mas você entendeu o que está acontecendo? Você está entendendo que Maria, mãe de Jesus, a bem-aventurada, que gerou Jesus, que fugiu com ele para o Egito, para que Herodes não o matasse, entendeu todo o plano de Deus. Quando Jesus começa a manifestar o reino, trazendo o reino, ensinando a verdade, levando boas novas, fazendo milagres, começa a juntar tanta gente, e eles começam a ouvir sobre os milagres e a ouvir as críticas. Eles sejam preocupados, seja um problema, um zelo, algo acontece, mas eles estão errados, estão desalinhados. Eles simplesmente estão longe, ouvindo falar. Mas a partir de agora, Maria vai começar a seguir Jesus. Pode ser que você esteja tentando entender a palavra do Senhor há muito tempo, buscando conhecimento, mas difícil. Vou falar uma coisa para você. A ciência fala que se você, para aprender algo, você tem que ir pelo menos 4 dias da semana. Você tem que ler, estudar e meditar. 4 dias da semana. Você acredita que indo uma vez por semana na igreja, você vai aprender a palavra de Deus? Vai passar uma vida toda e indo uma vez por semana, você não vai aprender a doutrina de Cristo e você não vai seguir os passos de Cristo. A ciência fala que tem que ser pelo menos 4 dias, que pelo menos 4 dias da semana você tem que ler, examinar e meditar nos textos sagrados para ser um discípulo do Senhor. Agora a palavra de Deus diz que não é de domingo à noite, como os religiosos fazem. Não é como a ciência diz, 4 vezes. Mas a ciência diz, olha, se você for ler, se você for examinar e meditar a palavra de Deus uma vez na semana, quase não tem efeito. 2, muito pouco efeito. 3, começa a ter efeito. Com 4, é surpreendente. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ler e meditar na palavra do Senhor todos os dias. Então, eu te convido não só a participar da nossa escola bíblica dominical, mas ser um discípulo de Cristo. Não só ser um discípulo de Cristo, como um título, como uma carteirinha, mas ler a palavra de Deus todos os dias. Ler uma porção, um capítulo, ler, examinar, meditar. Aí sim, você é um cristão. Aí sim, você está seguindo a Cristo. Aí sim, porque a ciência diz que depois de 4 dias da semana, que só um cristão que lê a Bíblia 4 vezes por semana, que realmente tem mudanças, e que realmente, por exemplo, vence a tristeza, os problemas em casa, a depressão, o desemprego, a crise, a tempestade, a pandemia. Você está entendendo? Então, não é de domingo à noite, como os religiosos fazem. Não é como a ciência diz, 4 vezes por semana, ler e meditar, examinar a palavra do Senhor a partir da 3ª, 4ª vez por semana, que começa a ter um grande resultado.